Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, né? Assim você faz com que a mensagem espírita atinja um número maior de corações, levando entendimento e consolo. Clica lá no sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades, né? E nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Hoje, aqui no programa Espiritismo e Vida, claro, sempre pedindo a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, dos espíritos superiores, para que a gente faça uma boa reflexão. Nós vamos falar de faxina. Pois é, o que tem faxina a ver, né? Tem tudo, porque existem limpezas que nós temos necessidade de fazer, né? Já perceberam como é que esse mundo anda de ponta cabeça? Pois é, a gente tem visto aí muitas coisas que às vezes não fazem sentido para nós, né? Parece às vezes que o mundo vai acabar a qualquer momento. A gente tem vivido sob o peso de acontecimentos que nos dão a impressão de que tudo vai acabar de uma hora para outra, não é? São tempos loucos, né? Mas na verdade o que acontece é que nós estamos passando por uma grande faxina no planeta inteiro, né? É como na nossa casa, quando a gente resolve fazer aquela faxina pesada, né? Que a gente arrasta os móveis para limpar cada cantinho, né? Cada pedacinho da casa, a gente limpa cada cômodo, né? Com muito esmero, dedicação. Né? A gente abre armário, abre a gaveta, tira de dentro aquelas coisas que estão ali para limpar, né? E nesse processo a gente vai enxergando quanta coisa a gente não usa mais, né? E quanta coisa já é lixo, coisas que a gente precisa jogar fora. Enquanto nós estamos limpando, parece que o caos e a bagunça, né, se instalaram ali na nossa casa e a impressão que a gente tem é que a faxina não vai acabar tão cedo, né? Dá às vezes até um certo desespero e a gente fica pensando, né, por que que eu fui fazer essa faxina hoje, né? Ela não acaba nunca. Mas é assim mesmo, né? Mas quando a faxina acaba e tudo está ali no seu devido lugar, limpinho, cheiroso, a gente vê que valeu a pena, não é? Na verdade, a gente tem certeza que valeu todo o esforço para deixar tudo limpinho, brilhando, cheiroso. E é isso que o planeta está vivendo. Uma grande faxina, né? O mundo se encontra em incessante renovação. Algumas vezes, essa renovação tem um caráter de transformação essencial, muito robusta mesmo. Né? E o planeta está passando por um período em que se faz necessária essa transformação essencial. Né? É o período que a gente chama de transição planetária. Tudo fica bagunçado, porque é necessário que todas as coisas sejam realmente reexaminadas, né? E como Emmanuel diz, que os valores autênticos da civilização fiquem livres de falsos conceitos de progresso que só fazem com que a humanidade se afaste dos valores que realmente importam, né? Que valores são esses? Deus, amor, caridade, família, fé, liberdade, conhecimento, autoconhecimento, moral, tudo em reexame. Né? Emmanuel diz assim: tudo em reexame a fim de que se revalidem os recursos autênticos da civilização, escoimados da ganga dos falsos conceitos de progresso, dos quais a vida se despoja para seguir adiante mais livre, mais simples, conquanto mais responsável e mais culta. Né? A gente vê aí realmente no mundo hoje, né, a tentativa aí de se adotar falsos conceitos de progresso sob a temática de progressismo, né? Progressismo não é progresso, né? Claro que da mesma forma que o planeta, nós precisamos realizar uma faxina em nós mesmos, né? Se alguém achou aí que ia ficar de fora, se enganou muito, se enganou mesmo, né? Porque a gente precisa olhar para dentro de nós
enxergar quem realmente nós somos, né? Livres dessa ótica estreita, personalista, né? Que a gente está acostumado, achando que a bagunça e a sujeira do mundo à nossa volta não vem de nós mesmos, porque vem, né? Nós contribuímos e muito com a bagunça do mundo. Duvida? Toda vez que a gente age com egoísmo, toda vez que a gente age com falta de respeito, com truculência, com raiva, com ódio, quando a gente deixa o desespero e o desequilíbrio tomar conta da nossa mente, quando a gente não vigia os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, as nossas ações, né? Quando a gente deixa a nossa indisciplina mental aí correr livre, a gente está contribuindo para o desequilíbrio da humanidade, né? É nossa responsabilidade fazermos a nossa própria faxina. Quem tem cachorro em casa, né, gente? De vez em quando acontece esses acidentes, né, de latição. Mas, como eu estava falando, é nossa responsabilidade fazermos a nossa própria faxina interna, né? Nos livrarmos do nosso lixo mental, como o rancor, a raiva, o ódio, a desesperança e esses outros sentimentos que têm uma vibração energética muito baixa, né? Então nós precisamos fazer a faxina em nossas atitudes de egoísmo, de orgulho, de desequilíbrio. E ao longo da nossa existência, a gente acumula coisas que não prestam, né? E a sujeira toma conta da nossa vida. E adivinha quem é que vai ter que limpar? Eu, você, cada um de nós precisa limpar a sua própria bagunça, né? Então, o espírito Albino Teixeira, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Ideal Espírita, ele diz uma coisa interessante. Ele fala que onde o bem se mostra por edificação do bem de todos, a limpeza comparece na base de todos os serviços, né? Claro, por quê? Porque a gente precisa da limpeza, tanto da limpeza física, né? Do nossa própria limpeza, nossa própria higiene, higiene da nossa casa, limpeza da nossa casa, do nosso local de trabalho, né? A nossa casa espera ali uma faxina todo dia, né? Nem que seja correr uma vassourinha ali, tirar um pozinho, né? De vez em quando tem que fazer aquela faxina mais pesada, né? Tudo. Em qualquer providência mais simples da vida, a gente se vê diante da necessidade da limpeza, né? Quando a gente compra o alimento no supermercado, na feira, a gente tem que selecionar o produto, tem que limpar, né? A água para a gente beber não precisa ser limpa, não precisa ser filtrada, né? A roupa que a gente usa, a gente não precisa lavá-la, né? A rua não precisa de limpeza ou a gente vai acumulando lixo ali, não é? Então, assim, da mesma forma, essas posições que são desagradáveis na nossa alma, né, que se equivalem ali a perturbações, a moléstias da mente, né, é necessário que a gente saiba usar a limpeza, né, em nós mesmos. Como? Com paciência, com tolerância, utilizando a nossa capacidade de raciocinar, renovando as nossas emoções, né? Definindo atitudes melhores, né? Nossa conduta melhor perante a vida, policiando aquilo que a gente fala, né? Vigiando realmente. Por quê? Porque toda cura espiritual exige limpeza de pensamento, né? Então, a nossa contribuição para o processo de transição planetária deve ser a nossa própria faxina interna, né? Renovando nossos sentimentos, pensamentos e ações. E não adianta achar que ficar longe da faxina resolve, não, né? Porque, às vezes, né, na nossa casa ali, alguém está se dispôs a fazer faxina, a gente ó, dá no pé, né, para não ajudar. Pois é, mas a nossa faxina e essa faxina do planeta não tem como fugir. Por quê? Quando a gente se distancia desse processo de faxina, ou a gente tenta se distanciar desse processo de faxina, né, se isolando ou ficando contra esse movimento divino da evolução, a gente só cria outro monte de lixo, né? E nós vamos ter de lidar com esse monte de lixo mais cedo ou mais tarde. Então, meu amigo,
nós devemos assumir a nossa responsabilidade, fazendo a parte que nos cabe, né, fazer para que tudo fique em ordem no final. Então vamos deixar a nossa preguiça e a nossa indisciplina de lado e vamos colocar mãos à obra nas faxinas que nós devemos fazer, né? Vamos nos lembrar de Jesus que disse para nós que ele e o Pai trabalham sem cessar. Então, vamos aproveitar essa oportunidade de nos melhorarmos, de fazermos a nossa parte, porque Deus sempre faz a parte dele. Então, sejamos nós agentes do verdadeiro progresso, disseminando os valores morais ensinados por Jesus. E eu quero terminar a nossa reflexão aqui com um poema, claro, de Casimiro Cunha. Está no livro Cartilha da Natureza, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, cujo título é A Faxina. E Casimiro vai nos dizer assim: de manhã, em toda a casa, ar puro, janela aberta, a higiene determina um movimento de alerta. É o asseio proveitoso que começa com presteza, expulsando o pó de ontem nos serviços de limpeza. A vassoura range-range, no polimento ao assoalho, sem desprezar coisa alguma na expressão do seu trabalho. Vêm escovas cuidadosas ao lado de espanadores e renova-se a paisagem dos quadros interiores. A água cariciosa que se mistura ao sabão, carreia o lixo à excrescência, enche baldes, lava o chão. Os livros desafogados mostram ordem nas fileiras, convidando ao pensamento do cimo das prateleiras. Os móveis descansam calmos, de novo brilha o verniz. Toda a casa fica leve, mais confortada e feliz. A limpeza efetuada é novo impulso à energia, multiplicando as estradas de esforço e sabedoria. A faxina, qual se chama na linguagem da caserna, tem seu símbolo profundo nos campos da vida eterna. Muita gente sofre e chora na dor e na inquietação por nunca fazer faxina nas salas do coração. É um lindo poema de Casimiro Cunha que nos deixa aí enlevados, né, e pensativos a respeito das faxinas que nós precisamos fazer em nós mesmos. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Tchau.